Meus irmãos, convido os irmãos a abrirem em Êxodo, capítulo 20. Livro de Êxodo, capítulo 20. E como a palavra repete, para que a gente entenda, vamos repetir juntos os 10 mandamentos. Êxodo 20, do 1 ao 17. Todos juntos. Então, falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 20 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Há quanto tempo talvez os irmãos não tenham lido os 10 mandamentos inteiros? Às vezes a gente lê somente um versículo e tá bom, fica meditando naquilo. Mas a gente não faz isso com certa frequência. Acredito, inclusive, que é a primeira vez que a gente faz isso na EPD, que nós já estamos trabalhando há alguns meses. Nós estamos na pergunta 105. Acredite, irmão, nós começamos na pergunta número 1, em 2019, acredito. 2022, e a gente continua estudando o Catecismo Maior. Chegamos nos 10 mandamentos, na pergunta número 105, que divide em 5 partes quais são os pecados proibidos do primeiro mandamento, de que forma é que nós quebramos o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, de que forma nós quebramos isso, e o que é proibido para que a gente não faça. Então, na semana passada, nós falamos da parte D e demos início à parte E. Paramos no primeiro ponto. A parte D, que nós lemos na semana passada, só recapitulando, nós falamos que a mornidão e a mortificação é proibida
proibido, aquele tanto faz, a gente não quer fazer, ir para a igreja no domingo, isso aí não faz a menor diferença. Apartar-se de Deus e renegá-lo. O culto e oração a anjos, santos e criaturas, e o pacto ou consulta ao diabo. Foram esses 4 pontos que nós falamos na semana passada. E demos entrada na parte E, que se divide em 6 partes. Entramos na primeira, que é fazer homens senhores da nossa fé e consciência. E falamos um pouco sobre isso. Penso que se a gente entrar nesse de novo, vamos continuar falando, porque é assunto que é muito vivo, muito presente na nossa vida. Nós idolatramos normalmente os irmãos puritanos, que são irmãos piedosos, mas são tão pecadores quanto nós. Colocamos acima da palavra de Deus decisões do nosso Supremo Concílio, muitas vezes decisões que a palavra de Deus deixa algumas margens, nossa consciência é ferida. Precisamos, cada um, estar bem firmados na palavra para saber se aquela decisão é ou não a palavra de Deus. Falamos sobre o manual do culto, aquele livrinho preto que nós dizemos, que está lá, está escrito, que nós prometemos que obedeceremos à igreja desde que estejam de acordo com as Sagradas Escrituras. Mas como é que a gente vai saber se eles estão de acordo com as Sagradas Escrituras? Estudando. Temos que estudar a palavra de Deus a todo momento. Falamos sobre igrejas e ministros, muitas vezes com algumas ideias e algumas ações que nós buscamos na palavra de Deus esse embasamento. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto, aí eu convido os irmãos a abrirem Deuteronômio 32:15, que vai nos falar que é proibido desdenhar e desprezar Deus e os seus mandamentos. Deuteronômio 32:15. Daniel, por gentileza, meu irmão, pode ler? Deuteronômio 32:15, diz a palavra do Senhor. Mas, engordando-se meu amado, deu coices, engordou-se, engrossou-se, ficou nédio e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. O cântico de Moisés. O contexto aqui, ele está falando do povo, o povo dele, os filhos de Deus. O que eles fizeram? Depois que Deus fez tudo, eles engordaram-se, engordando-se o meu amado. O que ele fez, o meu amado? Deu coices. O meu amado, o meu povo ficou nédio. O meu amado, o meu povo me abandonou a Deus. O meu povo, o meu amado, desprezou a rocha da sua salvação. Foi isso que o povo fez. Moisés, naquele cântico, coloca isso. E os irmãos em Westminster colocaram justamente na resposta da pergunta o que é proibido, que o desacato à autoridade de Deus é proibido. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, vocês não podem me abandonar. Vocês não devem me desprezar e desprezar os meus mandamentos. Vamos abrir em 2 Samuel 12:9. Tiago, por gentileza. 2 Samuel 12, versículo 9. Davi, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo que era mal perante ele, a Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste como mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Desprezaste
Se os irmãos estão com a Bíblia aberta, olharem aí no versículo 27 do capítulo 11, um pouquinho mais atrás, antes de chegar no 12. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. O que foi isto que Davi fez? Ele desprezou o versículo 9 que nós acabamos de ler. No versículo 10, um pouquinho mais à frente, nós no versículo 10 do capítulo 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porque me desprezaste. Nosso querido irmão Davi, o rei, o Senhor Deus escolheu ele, o pecado dele, para colocar no quadro e nos mostrar. Ele foi escolhido. O Senhor Deus aprove ele fazer dessa maneira. Nosso rei desprezou. E muitas vezes tem gente que usa o pecado de Davi para dizer, mas ó, Davi fez. Joga a culpa no outro e tira o nosso. Nós desprezamos o nosso Senhor. O termo usado que nós lemos agora há pouco em Deuteronômio, às vezes nós damos coice. Isso é muito presente nas nossas vidas. Isso às vezes é até natural, que não deveria ser. Quando a resposta de Westminster diz, não terás outros deuses diante de mim, os pecados proibidos, é abandonar e desdenhar. Provérbios 13, 13. Irmã Lu, Provérbios 13, 13, por favor. Provérbios 13, 13. Que despreze a palavra, a ela se apenhora, mas o que tem no mandamento será galardoado. Desprezar a palavra, a ela se apenhora. Nós não devemos fazer isso. Mas aquele que teme o mandamento e segue os mandamentos de Deus, esse será galardoado. Não devemos desprezar e não devemos desdenhar da palavra de Deus. Essa semana, em uma aula que eu estava participando, nós estávamos falando sobre um puritano chamado Jonathan Edwards. Os irmãos que não conhecem, sugiro a leitura da obra desse irmão. Um irmão muito piedoso, muito querido, usado por Deus para um dos avivamentos nos Estados Unidos. Esse irmão, ele tinha uma vida com Deus, que ele buscava glorificar Deus em tudo que ele fazia. E ele criou 70 resoluções, 70 mandamentos, entre aspas, que ele deveria seguir. Resolvo que não vou fazer nenhuma piada no dia do Senhor. Isso era um pensamento do irmão. E ele trabalhava para isso, porque ele buscava a glória de Deus. Resolvo jamais orar por alguma coisa que eu não espere que vá acontecer. Então eu vou orar para que a guerra na Ucrânia termine amanhã. Qual a probabilidade disso? Era muito pequena, não dependia dele. Então ele evitava colocar esse tipo de oração que ele não esperasse que fosse acontecer. Então quando ele orava, ele tinha muita sabedoria naquilo que ele estava pedindo a Deus. Era uma forma de viver e glorificar a Deus. Então eu fiz essa pergunta para o irmão que estava apresentando. Você falou sobre essas 70 resoluções? E a resposta do irmão foi que não havia necessidade porque eram apelativas demais. Aquilo não existe nos dias de hoje. Quando nós lemos obras de irmãos piedosos, que eram tão pecadores quanto nós, mas que buscavam e nos ensinam através da prática da vida com Deus, quando a gente despreza esse tipo de ensino, nós nos assemelhamos a todos. Nós desdenhamos da palavra de Deus. Às vezes a gente até diz assim, mas não é bem assim. Como diz um determinado teólogo, A Bíblia precisa ser atualizada. Nós precisamos fugir dessas coisas.
desdenhar, desprezar a palavra de Deus, é proibido no primeiro mandamento. De que maneira? Nós tiramos a autoridade de Deus. Nós não reconhecemos o Deus amoroso, majestoso, que se revelou, onde nós acabamos de ler, no Monte Sinai, para o seu povo, e daquele monte ele falou os 10 mandamentos, as 10 palavras. É proibido, irmãos. E a gente precisa isso eu aprendi por causa do militarismo. Muitas pessoas rejeitam o militarismo. Muitas pessoas rejeitam. Por quê? Regra. Eu era um que não queria entrar lá. Depois que entrei, não quis mais sair. Mas, regras. Não, isso é só regras. O Senhor Deus colocou sim regras. Uma irmã Dina conversou comigo na semana passada. Às vezes a gente tem que falar, olha, eu usei um termo aqui. Palavra de Deus não são regras. Aí a Dina colocou assim, mas meu irmão, às vezes dá a parecer que não é. Porque também tem regras. O Senhor Deus nos coloca mandamentos que a gente deve cumprir. Não como um bom militar praticar o padrinho, mas como um bom servo de Deus para glorificar a Ele. Quando você muda o pensamento e o entendimento do que são regras, você começa a trabalhar de uma maneira melhor para a glória de Deus. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória dele. Acordar, trabalhar, dormir e comprar pão na esquina. Não só o que está aqui dentro da igreja. Tudo tem que ser para a glória dele. Os 10 mandamentos têm que ser um verdadeiro e bom tapa nos nossos rostos. Tem que ser. Porque a gente, ao ler e estudar, a gente vai perceber que não faço nada disso. O que eu tenho que mudar? A proibição da palavra é não desprezar, é tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque às vezes a gente, ao falar, está desprezando e desdenhando da palavra de Deus. Desacatamos a autoridade daquele que disse: não terás outros deuses diante de mim. Perguntas? O Tiago disse que tem 4 perguntas para mim. Eu estou até. E também o presbítero Josué e o presbítero Amazon estão aqui dentro. A diferença é desprezar a Deus, desprezar a palavra de Deus. Eu não consigo ver diferença entre Deus e a palavra de Deus. Eu vejo que é didático. Na verdade é desprezar e desdenhar. Então você despreza, deixa de lado, e você desdenha, faz piadinhas. Muitas vezes, isso eu ouvi uma certa vez, mas isso às vezes causa espanto. Eu ouvi de alguém e fiquei refletindo sobre aquilo. Usar termos bíblicos, usar versículos para justificar uma determinada piada. Tirar do contexto. Isso são coisas que às vezes a gente está desdenhando, dependendo daquilo que a gente está fazendo. Falta um temor pela palavra de Deus. Às vezes a gente ri no meio do nosso trabalho de alguém que usa um termo jurídico, um termo bíblico para justificar uma piada qualquer. Piadas até mundanas. Então, isso é uma forma, meus irmãos, de desconstruir a reverência que nós devemos ter com a palavra de Deus. Quando nós deixa para lá, a gente precisa ter muita sabedoria, evitar comentar os nossos comportamentos. E acredite, se eu não tenho dúvida, o Espírito Santo vai falar no coração de cada um quando perceber que vacilou. Não deveria ter falado, falei demais, pisei onde não deveria. A solução é simples. Arrependa-se, sirva. Senhor, perdoa. Assim como desdenhar e desprezar a palavra de Deus e os mandamentos é proibido no primeiro mandamento, também resistir e contristar o seu espírito. Atos 7:51. Josias, por gentileza, meu irmão. Atos 7:51.
circuncisos de coração e de ouvido, vós que resistir ao Espírito Santo, assim como fizeram nossos pais, também nós o fazemos. Homens de dura cerviz. Nosso pastor pregou isso aqui, pregou nesse texto, alguns domingos atrás. Somos homens, sim. Ele estava falando no contexto, isso aqui é a defesa apologética do diácono Estevão. Inclusive no dia, Rafael não está aqui. Até falei para o Rafael, isso aí é o futuro de todo diácono, tá? É a morte. Vamos ser diácono? Eu, hein? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram também os vossos pais. Não devemos resistir ao Espírito. A respeito desse assunto, nosso livro-texto que nos ajudaram, Gerardo Voz diz assim: porque é pecaminoso. Não, esse texto. Deixa eu continuar aqui. Já chego nele. Vamos abrir em Efésios 4:30. Inés, por gentileza. Efésios 4:30. Isso. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não devemos entristecer o Santo Espírito. Entristecer o Santo Espírito é quebrar um mandamento, porque nós não reconhecemos, mais uma vez, a autoridade do Senhor, a bondade dele nas nossas vidas. Devemos nos esforçar, nos empenhar em buscar fazer a vontade dele. Salmo 73, 2 e 3. Presbítero Josué, por favor. Salmo 73, versículos 2 e 3. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, ou me faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Descontentamento. Invejava a prosperidade dos perversos. Agora eu entro com Gerardo Voz. Por que é pecaminoso o descontentamento e a impaciência para com as dispensações, as obras de Deus em cada período? Por que isso é pecaminoso? Por que quebra o primeiro mandamento? Resposta dele: porque resultam da incredulidade e da falta de fé no amor de Deus, na bondade de Deus, no poder de Deus e nas promessas de Deus. Quem se deixa dominar pelo descontentamento e pela impaciência não está disposto a aceitar de cara a palavra e as promessas de Deus. E essa pessoa que faz isso acha que a palavra de Deus é contraditada e cancelada pelas suas dispensações providenciais. Ao caminharmos pela fé, passamos pacientemente por dificuldades e sofrimentos e devemos estar dispostos a esperar que Deus nos traga o socorro e o alívio no tempo por Ele determinado. Quando nós apresentamos descontentamento, impaciência, nós quebramos o primeiro mandamento.
ainda em Salmo 73, 13 a 15. 13 até 15. O efeito. Descontentamento. Salmo 73. Descontentamento. Salmo 73, 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. 15. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Impaciência. Aqui demonstra a impaciência dele. Inutilmente eu estou aqui fazendo isso. Salmo 95. Salmo 95. Que diz? Versículo 8, depois 10 e 11. Hoje, se ouvirdes a Salmo 95, eu procurei esse texto esses dias agora, abrindo parênteses só, tentando explicar no seminário que a divisão dos versículos foi feita por homens. E tem um local em que eles não começaram o versículo no parágrafo. E eu procurei esse Salmo 95 aqui e não achei. Que ele começa o versículo 8 no meio do parágrafo. Não me endureçais. Então houve aí uma pequena falha na hora de numerar. Mas diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, pondo minha prova. É isso? Até o 11 eu acho que faz mais sentido. Não obstante terem visto as minhas obras, eles endureceram o coração. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado e não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Impaciência, descontentamento. E a consequência, né? A gravidade. E a consequência. Deus jura, tem consequências. Dificilmente a gente pensa nas consequências da nossa impaciência. Daniel? Lembrando essa questão do descontentamento, né? Que o pastor falou certa vez. E você está amargurado, descontente com a situação que você está, e você dizendo que Deus não fez certo. Ou quando você está ansioso, você dizendo Deus não sabe fazer, não vai fazer, poder fazer. A gente vai falar sobre isso aqui na frente. Mas isso aí é a resposta, está dentro dessa resposta. Ou seja, descontentamento e impaciência é o nosso quarto ponto. Descontentamento e impaciência. E os textos são Salmo 73, 95 também corrobora, Jó 1, 22. Jó 1, 22 diz, farei a leitura aqui, dentro do contexto de Jó, passando por as aflições, ele diz no final: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós colocamos a culpa, a gente reclama. Quando não colocamos nas costas do nosso Senhor, nós colocamos nas costas do Costa Larga. É culpa do diabo. Tudo que acontece é culpa do diabo. Então, dentro dessa perspectiva, o descontentamento, ele quebra, porque nós somos incrédulos com aquilo que Deus nos dá. E o nosso coração sempre está maquinando essas coisas. Insatisfação, insatisfação, insatisfação. Vamos para o quinto ponto. Acusá-lo nesciamente. Olha que interessante, diz o texto, vamos ler Romanos 9, 19 a 21. Romanos 9, 19
19 a 21. Kézia, por gentileza, irmã? Romanos 9, 19 a 21. Porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais desistiu a sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barco fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? A soberania de Deus. Acusá-lo neciamente, de maneira tola, grosseira, ignorante, pelos males com que nós somos afligidos. Estamos passando por isso, a culpa é de Deus. Olha o que Gerhard Voss fala sobre isso. Por que quebra? Por que é errado fazer isso? Porque quem ousa acusar dessa forma a Deus, pensa que pode levá-lo a juízo para decidir se ele está ou não agindo corretamente. Quando a gente diz, Deus, não deveria ser assim, a gente está dizendo que ele está errado. Tolice, né? Ousadia. Continuando. Isso é o mesmo que dizer-se tão grande e tão sábio quanto Deus. Porque se a pessoa não for tão grande, nem tão sábia quanto Deus, como é que ela poderá decidir se o que Deus faz é certo ou errado? Mas nós fazemos isso constantemente. Quebramos o primeiro mandamento quando nós dizemos que Deus não sabe o que está fazendo. Mas a gente não é tão ousado de dizer isso, né? A gente não vai falar isso. A gente pensa isso. A gente reclama e não percebe. Continuando. Todas as tendências para se acusar neciamente a Deus são proibidas pela sua palavra. A soberania de Deus, como nós lemos em Romanos 9, de 19 a 21, são textos que nos explicam que nós não podemos fazer isso. O Novo Testamento explicando que nós devemos caminhar conforme a vontade de Deus, fazendo a vontade revelada dele. Acusá-lo é equivocado. Assim como atribuir méritos para a sorte. Ganhei na loteria, que sorte! Eu acho que muitos já pensaram nisso. Alguns até pensam até hoje nisso. 1 Samuel 6, 7, 9. Ajudar, por gentileza? 1 Samuel 6. Agora, pois, fazei um carro bom, e maridos vacas compridas, sobre as quais não se pôs em prejuízo, e atai-as ao carro, seus bezerros, levá-los para casa. Então tomai a arca do Senhor, ponja sobre o carro, e metei um cofre ao seu lado. Assim prejurou-me que tinha a vez de entregar o momento pela culpa. Deixai-a ali. Reparai, se subir pelo caminho mundo do seu território a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não foi sua mão que nos feriu, foi casual que nos sucedeu. Foi pelo acaso. Muitas vezes a gente fala que o acaso age nas nossas vidas. É até uma interjeição na ponta da nossa língua. Ufa, que sorte! Isso às vezes é natural. Mas atribuir méritos à sorte ou ao acaso é proibido pela palavra do nosso Senhor. Vamos abrir em Daniel, capítulo 5, versículo 23. Juan, pode ler, por favor? Daniel 5, versículo 23. Te levantaste como o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas bebestes vinho neles,
Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a Ele não glorificaste. Deste louvor aos deuses de prata, mas ao Senhor tu não glorificaste. Atribuir méritos a ídolos também é proibido. Tiramos de Deus aquilo que Ele nos ensina. Deuteronômio 8:17. Deuteronômio 8:17. Não diga, pois no teu coração a minha força e o meu poder, o braço, e adquirarás esta riqueza. Adquiriram estas riquezas, os méritos nossos. Por que você conseguiu tal coisa? Meus méritos. Por que você tirou uma boa nota em tal prova? Meus méritos. Meus braços, minhas pernas. Minha inteligência. Minha inteligência. Como fazemos isso? E é proibido pelo Senhor. É proibido pela sua própria palavra. Confiamos e atribuímos aos nossos méritos, quebramos o primeiro mandamento quando a gente faz isso. Senhor Deus, que fez todas as coisas e diz: não terás outros deuses diante de mim. E nós nos colocamos no lugar dele. Vão anotando os textos bíblicos, por favor. Deuteronômio 8:17, agora Daniel 4:30. Paulo, por gentileza, meu irmão. Daniel 4:30. Daniel 4:30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Olha só, que eu edifiquei com o meu grandioso poder para a glória da minha majestade. Meus irmãos, muitas vezes, isso é quase que aplicação, o nosso falar é deixando Deus de lado. A gente diz que segue o Senhor, mas quando a gente conversa entre a gente, o Senhor não aparece uma vez na ponta da nossa língua. É mudança de cultura. Romanos 12. Romanos 12 diz que a gente deve renovar. A gente deve... Não vos apresenteis, Romanos 12, transformai-vos. Obrigado. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis. Esse conformeis é amoldar. Quando a gente pega um pote de açúcar, que a gente vai colocar o açúcar, aí o açúcar nunca entra inteiro, né? Aí o que a gente faz? A gente dá aquela sacudida naquele pote para ele se conformar e você coloca 1 quilo, cabe direitinho lá dentro. Esse conformar é justamente isso. Não se conforme com o mundo. Não deixe o mundo sacudir você e você ficar quadradinho da maneira dele. Pelo contrário, não se ajuste, não se amolde. Esse conformar é isso. Pelo contrário, como disse Tiago, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí tem um objetivo, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Precisamos
acordar. Mas nós falamos, muitas vezes, a minha inteligência, o meu poder, a minha glória. Enfim, para finalizar o texto bíblico, Abacuque 1:16. Minha irmã e amada esposa, por gentileza, leiam. 1:16. Por isso, oferece sacrifício à sua mente e incenso à sua altura, porque por ela enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua vida. Por ela enriqueceu, por aquilo que não é Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o ensino